E isso joga muitas vezes o povo judeu no chão. Por que existe esse sentimento antissemita e ele, quando parece que está morto, ele volta e volta e volta? Vocês já se pararam para perguntar por que acontece? O tempo todo. Tem algumas explicações. A primeira explicação que a Kabbalah dá é o Monte Sinai. Aonde foi dada a Torá? Foi escolhido o monte mais pequenininho, mais humilde do local. Ele não é um monte... Não, Deus escolheu justamente a menor montanha por causa da humildade. Para dizer o seguinte, se você se rebaixa a humildade, você consegue receber o que o Eterno te manda. Se você se gaba, Deus não tem espaço para entrar, fica só você aí então. Então a montanha pequena, humildade, Sinai, em hebraico, não com as mesmas letras, sonoridade significa o ódio. O ódio. Monte do ódio? Só que no Monte do Sinai é literalmente só um nome do monte. Ele não tem uma tradução. Entendi. Só que na sonoridade, se você pegar a mesma palavra em hebraico com uma letra só diferente, vai dar Sinai com a letra Shin, que significa o meu ódio. O ódio e o meu ódio. O que a Kabbalah diz? A Kabbalah diz que quando você tem a Torá, que é uma coisa tão grandiosa, que é o manual da vida, é a palavra divina, você sempre vai ser olhado com uma certa responsabilidade. Quem acredita no Deus de Israel, quem acredita na Torá, sempre vai estar de olho. Pô, cara, o cara fez besteira. Pô, é judeu. O cara é muito bondoso, o Silvio Santos doa não sei quantos %. Legal, o cara é judeu. Existe muito essa coisa de que se ele fez certo ou errado, a pessoa diz primeiro ele é judeu. Teve um cara no Rio aí que fez uma loucura com o investimento das pessoas, famoso aí, que deu um maior problema. Teve uma emissora lá, o cara não era nada religioso judaicamente, mas na emissora botaram ele numa foto numa sinagoga, tal. Por quê? Porque o cara é judeu. Tem essa coisa, não adianta. Tem uma responsabilidade maior? Eu acho não porque ele é melhor do que ninguém, mas quem acredita na Torá e acredita que a Bíblia é divina, sabe que a Torá foi dada para Moisés naquela época. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas você recebeu um tesourão. E pô, como é que você tá se conectando com ele? Então tudo é colocado em dúvida. Quem disse que você merece Israel? Aí tu vai lá, Israel é menor do que o menor estado do Brasil, que é o estado de Sergipe. Quem disse que você merece isso? Aí a gente fala, deu Gaza. Vai ter paz? Não. Hamas pegou, manda míssil lá. Tal, grupo terrorista, mais de 10% do PIB é segurança. Tá sempre em pergunta. Quem disse que você merece? Tem o BDS, que é o grupo de boicote, que vive arrebentando Israel com marcas para não chegar. A Ben Jerry's foi a última, que pegou parte de Israel durante um ano e falou: a gente não vai vender para nenhuma área que seja considerada em disputa com os árabes. Tá proibido ir para lá. Aí Israel falou: poxa, deixa o nosso país soberano decidir qual cidade é nossa ou não. Ele falou: não. O que Israel fez também? Eles cortaram vários patrocínios de Israel. Israel entrou em contato e falou: por favor, todo mundo que é judeu vão boicotar a Ben Jerry's. Ela perdeu 10%, perdeu mais de 20 bilhões de dólares na bolsa. Semana passada ela pediu desculpa e voltou atrás. Então, graças a Deus tem essa força. O judeu é muito unido, mas muito unido mesmo. O motivo que eu falei para você até atrás, você não vê mendigo judeu, é porque um pensa com o outro. Peraí, cara, eu tenho meu dízimo, você tem o dízimo. Não faz sentido a sinagoga tá com ouro e esse cara tá na rua. Então o dízimo tem que ir para esse cara aqui. Não pode ter um mendigo na rua. E assim, acaba que é uma filosofia que dá certo. Entendi. Dá certo. Então, o pensamento do antissemitismo, ele vem um pouco disso. O judeu acha que é o melhor. Desde o nazismo Pô, até bem antes. É? Cara, durante o nazismo, teve uma coisa que pouca gente sabe. Quando era a Palestina, ainda não tinha Israel, em 40 e pouco, Hitler veio para o Oriente Médio e se encontrou com o Mufti de Jerusalém, que é o sheik maior de Israel, na época Palestina. E o Mufti escreveu uma coisa chamada Solução Final, que era como matar todos os deuses do Oriente Médio. Famoso, tem livro sobre isso. A solução final. Não tinha nem Israel para dizer que o judeu estava pegando terra de ninguém. Solução final. Não aconteceu. Graças a Deus. Aí, em 47, foi Oswaldo Aranha até presidia brasileiro, ele presidia na ONU, tal, foi votado, por pouquinho a votação foi lá, pode votar, o judeu pode voltar para Israel. Quando a gente voltou, continua essa coisa. Então, o nazismo tinha isso. Na época do comunismo tinha isso, porque o comunismo não gosta, não quer Deus. Se você estuda Sun Tzu, o livro da Arte da Guerra,
milenar chinês. Não tem. Não tem Deus está acima disso, hierarquicamente, espiritualmente. Não tem. Rússia não tem. É a mãe Rússia, pô. Quem manda em você é a mãe Rússia. E não Deus. Então o comunismo arrebentou com a gente. A Inquisição arrebentou com a gente. Porque tinha caça às bruxas. Qualquer pessoa que tinha um pensamento assim, fogueira. E os judeus eram muito acusados mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Os judeus foram mortos na Inquisição. Então, eu posso ficar falando sem parar. A Espanha antiga, Portugal, porque a gente tem a Inquisição espanhola e a portuguesa. É muita perseguição. É muita... País árabe, onde tem judeu? É um tema polêmico, porque o tema de Israel-Palestina, a gente já sabe que ele é polêmico pra caramba, mas pouca gente fala de um assunto. Minha família foi expulsa em 57 do Egito. Hoje em dia não tem judeu no Egito. Não tem? Não tem. Judeu no Iraque, no Iraque é proibido? É proibido. Se você exerce Torá, é proibido. Exemplo, Jordânia. Tem uma cidade Petra. Certo. Uma cidade linda. Você não pode entrar de kippá. Se você entrar de kippá, você não pode levar o tefilim, que são aquela fita preta que o judeu passa. Não pode. Porque eles falam que é considerado uma... Como é que fala o nome disso? Agressão? Uma agressão moral. Então, eu não estou falando do povo árabe como um todo. Tem muita coisa na cultura árabe que é linda. Tem muita coisa no islamismo que é linda. Agora, o radicalismo, ele tomou, infelizmente, alguns países árabes que não tem mais democracia. Do Afeganistão, Paquistão, Iraque. A gente pode falar de... O Líbano vive em guerra norte e sul, porque o norte é cristão, o sul é do Hezbollah, do grupo terrorista. Vive se matando. O Egito. Em Israel, sunita versus xiita. Então, existe um pensamento lá bem doído de como a gente vai acabar com esses caras, os radicais. E graças a Deus você tem uma boa parte gigante dos árabes que querem paz e que toda hora tem conversação. Agora o Biden está indo para o Oriente Médio para tentar fazer acordo com a Arábia Saudita. No governo Trump, graças a Deus, 5 países árabes aceitaram fazer acordo com Israel. Isso é, na visão judaica, a chegada de uma era messiânica, onde está escrito em Oséias, Osea, em hebraico, que vai chegar uma época que todos os povos vão poder baixar a arma. E a gente vai poder ser feliz. Mas até lá, tem uma frase da única primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Se nós abaixarmos as armas, nós acabamos como povo. Porque vai ter uma outra guerra, igual teve em 48, 67... Um monte de guerra que Israel foi atacado de todas as direções e a gente acaba. Mas se o terrorismo no Oriente Médio abaixar as armas, a gente vive em paz. Mal o Trump conseguiu falar com 5 países árabes, em 2 anos a gente fez acordo de paz com 5 países árabes. Agora a Arábia Saudita tem um pouco de medo. Porque ela é representação árabe mundial. Lá tem Meca. Ela tem representação sunita máxima. Mas como eles estão com medo do Irã, que é xiita e é muito complexo, eles estão pensando em se juntar com Israel. Então, esses problemas mundiais ajudam a paz também a acontecer, ajudam a tudo isso prosperar. E tudo isso que eu estou te falando, geopolítica, povo, teoria de conspiração, tudo isso tem a ver, na minha opinião, com antissemitismo.